Pessoal, essa roda ela tá cortada. Parece aqui uma roda institucional, né? Pode sentar aqui, gente. Pode transmitir, gente. Vamos começando. Vamos lá, pessoal, por favor, mestres, venham. Pode sentar aqui mais perto, não é? Todo mundo junto aqui. Desce o outro, vem aqui. Sente aqui, mestre. Ana! Marina! Calma aí, Ana. Aqui, ó. Você tá ali com a gente? Meu amigo, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Agora vai ser uma roda de conversa. Em algum momento eles sentados vão receber o microfone? Isso, vamos. Perfeito. Só pra me saber, pra me movimentar a câmera aqui. Tá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vocês podem entrar aqui, algumas mestres, pra gente dar início aqui. Mestra Joana, mestre Yara, Lidivaldo, por favor. Isso, pais, mães, por favor, entrem aqui pra gente já dar início. Era mais quando a dele era muito Então, maravilha, vamos dar início aqui. Isso é um prosseguimento ao encontro de mestras e mestres, diálogo, construção e pactuação da política nacional para as culturas tradicionais populares. Para aqui finalizar essa parte do nosso seminário, a gente tem aqui, vai pedir a contribuição de todas e todos, a ideia é que ninguém deixe de falar, mas a gente tem 4 cartas, né? A gente tem uma carta de um caso do mestre Zé Rolinha, lá em Laranjeiras, a gente tem uma carta da cultura popular do campo, a gente tem uma carta da rede das culturas populares e tradicionais, e a gente tem uma carta que foi produzida ao longo do dia, como todas e todos sabem, do seminário como um todo, né? E junto com isso, a ideia é que mestras e mestres possam fazer falas, né? Intermediando essas cartas. Nós não vamos ler essas cartas todas, que o tempo vai ser muito grande, né? Então, a gente vai falar alguns pontos delas. A carta do seminário nós vamos ler, eles chegaram em 14 pontos. Tem uma introdução, né? Nós vamos ler, eu vou ler só os 13 pontos, e aí em 3 dias a gente vai fazer as revisões, vai ajeitar tudo isso e vai disponibilizar nas redes, no site do Ministério da Cultura, essa carta toda organizada. Beleza? Pode ser? E a proposta é que a gente inicie uma fala inicial do nosso diretor e ao final, a finalização, então, seja da nossa secretária Arcia Hollenberg, que vai fazer um amarrado de toda essa parte do governo federal, do Ministério da Cultura. Eu vou fazer um desamarrado. Vai desamarrar isso aí. Vai
Então vamos começar aqui com o Tião. Então, por favor, Tião Soares, diretor de promoção das culturas tradicionais e populares da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Gente, boa tarde para todas nós. Uma alegria enorme ter estado com vocês esses 4 dias intensos, né, e muito produtivos de elaboração, de escutas, mas sobretudo de reflexões acerca de perspectivas para políticas das as culturas tradicionais e populares e as discussões sobre as desigualdades sociais, o racismo ambiental e, por que não dizermos, também dos racismos institucionais, porque se espraiam pelo Brasil como um todo, né, esse racismo institucional, especialmente para as culturas tradicionais e populares. E achei muito importante essa conversa nossa durante todos esses dias. Agradecer imensamente a participação pertencente de todas vocês que vieram de todos os cantos do Brasil. Mais de 200 mestres, né, convidados por nós aqui, 220 e poucas pessoas, de todos os estados brasileiros, nós podemos dizer, de todas as regiões, né, mais de 10 países aqui presentes, com uma luta enorme assim, dessa equipe imensa da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, para a qual eu quero assim, externar profundamente os nossos agradecimentos, né, que em nome da nossa secretária Márcia Hollenberg, mas sobretudo as coordenações gerais aqui do Renato Bi, a Sandra Cipriano que está ali, Marcos, Vanessa, a Marina, enfim, as meninas todas lá daquela nossa diretoria que não mediram esforço para, e as demais, mas especialmente aqui também, né, ao encontro, né, das culturas tradicionais do Chapada dos Veadeiros, na pessoa do Juliano e toda a equipe dele, que assim, foi um trabalho, não poderia dizer que insano, mas um trabalho bastante comprometido. Porque imagina você trazer essa quantidade de pessoas de todos os estados brasileiros, a logística que isso não foi, né? Desde pessoas que perderam voo, né? Pessoas que andaram de barco para chegar na cidade, para chegar no aeroporto, vir para cá de carro, enfim, de ônibus, 6 horas de ônibus até aqui. E assim, a equipe toda assim comprometida, todas as equipes, né? Especialmente a nossa equipe da SCDC, eu podia externar esse agradecimento às 3 diretorias da SCDC, a Diretoria da Política Nacional Cultura Viva, a Diretoria da Diversidade Cultural e a diretoria que a gente faz parte de promoção das culturas tradicionais e populares, né, invariavelmente a todas as pessoas que assim, com afinco, com determinação, lutaram para que nós estivéssemos aqui nesse encontro. Não foi fácil, mas sabemos que o último seminário foi em 2006, né, portanto é uma panela de pressão bastante fechada e ela destampou, nomeadamente, não poderia deixar de ser que não houvesse grandes questões, mas também questões de insatisfações, questões de reivindicações. E o seminário realmente ele não se propunha a ser um seminário reivindicativo, mas também de reflexão e de elaboração acerca disso. Uma das questões primordiais que foram para o chamamento deste seminário foi por ocasião da própria institucionalidade da política nacional para as culturas tradicionais e populares, que acho que são subsídios ainda para as complementariedades. Nós temos aí um decreto que está na Casa Civil, hoje a gente já até conversou com o fotógrafo do presidente para dizer assim, olha, vamos fazer uma mobilização na Presidência da República, mas sobretudo na Casa Civil, para que a gente tenha a assinatura desse decreto ainda, sei lá, o mês que vem ou um outro mês de novembro, no Palácio do Planalto, assinado pelo presidente Lula e nossa ministra Margarete Menezes, e assim a gente vai se mobilizar novamente, para ter algumas pessoas ou várias pessoas para essa data tão maravilhosa, que é essa Política Nacional para a Cultura Tradicional e Popular, que é um marco social histórico, né? Eu acho que as especificidades das culturas tradicionais e populares carecem dessa debate, carecem desse apontamento dessas políticas. A gente sabe que fizemos uma discussão recentemente sobre o Plano Nacional de Cultura. Eu tenho sempre dito, o Plano Nacional de Cultura, ele é, como diria na academia, um lato sensu. Discuta as questões gerais, né? E nós somos estrito sensu, ou seja, discuta as nossas especificidades. E é essa a razão pela qual
que esse GT, instituído pela portaria da ministra Margareth Menezes, aqui com a anuência da nossa secretária Márcia Wollenberg, que foi composto por 54 mestres e mestres do país, de todos os estados brasileiros, e 18 ministérios, né, porque tem essa transversalidade, que são peculiares, né, que são particulares das culturas tradicionais populares, pesquisadores, né, pesquisadoras, entidades da sociedade civil que discutem as culturas tradicionais populares, convidadas e convidados. Portanto, teve uma abrangência enorme dessa participação, e sem deixar de citar as escutatórias culturais pelo Brasil, que acho que 90% ou menos, talvez 80% dessas pessoas que aqui estão, elas foram inclusive diagnosticadas e conhecidas a partir dessas escutatórias culturais que fiz eu e ocasionalmente a Márcia e muitas outras pessoas dessa equipe por esse Brasil como um todo. Andamos os 27 estados brasileiros, todas as regiões, de manhã, de tarde, madrugada, geralmente final de semana trabalhando, e vocês estão aqui hoje graças a esta mobilização. Alguns avanços importantes. Alguns avanços importantes. A Emily, assim, responsável, queria agradecer também ao gabinete da ministra, gabinete da ministra completo. A ministra Margareth. Aqui nós temos aqui a nossa secretária, recém-secretária da Economia Criativa, uma parceira importante, já foi secretária, e isso muito dialoga conosco, a autora da Lei de Mestres e Mestres de Tesouros Vivos no Estado do Ceará. Ano passado, 2023, ela publicou um livro super importante que faz uma análise do resvalo, da importância dessa lei, mas sobretudo sobre os desafios que tem por frente a partir dessa leitura que ela fez, né, que a lei de mestres por si só, elas não dão conta, né, das vulnerabilidades que se encontram, né, os mestres e as mestras nas periferias urbanas, mas nas periferias rurais, etc. E parecem dessa outra questão que a gente está falando aqui com o professor Ricardo, queria referir ao professor Ricardo, que é um professor da Universidade da Unilab, lá do Ceará, que hoje já faz parte da nossa equipe aqui do Ministério da Cultura, e o mestre Cangaceiro, o professor Ricardo, e a Terlane, junto com a mestra Carla, nós acabamos de criar um consórcio do Notório Saber com as universidades Unilab, Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal do Ceará, que é o protagonista, é o proponente desse, né? Universidade Federal de Minas Gerais, da Bahia, UNB e outras universidades estão a aderir a este consórcio, que faz um debate importante com a imersão, com a inclusão de mestres e mestras das culturas tradicionais nesse consórcio, que trabalha a formação desses mestres junto com as escolas, com os espaços escolares, que vai aprofundar, inclusive instar as universidades a criarem as suas resoluções no Notório Saber. Cada resolução sobre o Notório Saber tem se enriquecido, né, cada uma está melhor do que uma outra, e discutir notadamente a lei de mestre. Estava falando com o Ricardo agora há pouco, que ele está a essa disposição para fazer esse debate nacional, pela municipalização da lei de mestres e mestres. Tive uma notícia muito importante da lei de mestres e mestras lá da cidade de Cascavel, onde nós estivemos, que é o interior do Ceará. Tivemos ontem um coco e um teatro deles aqui, que viu, professora Cláudia, essa lei de Cascavel, ela já atende aqueles seus desafios que você traz naquela sua reflexão daquele livro da lei de mestres. Hoje, a lei de mestre Cascavel, os mestres já têm atendimento garantido à saúde, à educação, à mobilidade urbana, a direitos culturais. Né? O mestre e a mestra têm direito à medicação gratuita, né? Não é pouca coisa, então o Ricardo vai ser responsável de espraiar essa rede de lei de mestre para todo o país, que tenha isso como uma inspiração, como um desenho importante, e essa é uma razão bacana. Conversei hoje com a vereadora aqui de Goiânia, também já vamos encaminhar uma lei aqui da capital de Goiás, da lei de mestre, e assim vai se espraiar, quem sabe, nos 5 mil e poucos municípios brasileiros. Acho que são exemplos importantes, entregas importantes, que a gente tem trabalhado. E quando fizemos dentro do GT, que construiu ou subsidiou a elaboração da política nacional, a gente disse assim, Ana Márcia, estamos trabalhando a ideia do monitoramento reflexivo. À medida que a gente está construindo essa política,
e que venha aquelas sugestões a partir das escutatórias culturais pelo Brasil, que vai sair um livro também sobre essas escutatórias culturais pelo Brasil. Estamos criando já ações dentro da própria, mesmo antes da própria implementação da cultura, como, por exemplo, a ideia de termos um programa nacional dos festejos populares, já é uma portaria que vai sair. Uma outra portaria que vai sair, que é um programa de rede nacional de mestres e mestres, a plataforma, que vai linkar todas as mestres e mestres. Essa discussão que a gente teve agora, das pessoas como patrimônio, ainda reivindicando a criação de um livro nesse sentido. Essa rede que vai se criar também tem esse intuito de mapear, de entrelaçar esses sentimentos. Outras publicações, aqui a Paula Altran, né, queria agradecer a presença dela aqui, o Marcelo Manzatti, que estão aqui, que são pesquisadores, que estão, Marcelo, trabalhando a ideia da arqueologia dos mapeamentos culturais. Todo mundo sabe que há muitos mapeamentos no Brasil, cada um tem um mapeamento para chamar de teu, e nós queremos adensar, agregar todos esses mapeamentos existentes num mapeamento só, mesmo depois que acabe disso, nós já estamos com o mapeamento vencido, mas são intentos de entrega, e a Paula está trabalhando a reflexão, a sistematização de toda série de premiações que tivemos para as culturas tradicionais populares, 2005 até 2023. Uma análise importante, crítica, ou criteriosa, né? Criteriosa nesse sentido, entendendo quem foram essas pessoas, quem foram essas mestres, o que elas fizeram, quais as expressões, né? Quais as categorizações que eles tiveram, porque geralmente a gente tem no Ministério planilhas, não tem leituras, né, que aquilo existe, só as planilhas. Então hoje nós vamos fazer essas publicações. Uma outra importante, que a Bárbara, junto com a Gisele lá, funcionária nossa, da nossa equipe de carreira, funcionária de carreira, que sistematizaram a ideia das emendas parlamentares voltadas às culturas tradicionais e populares. É entender quais os partidos políticos que ali investiram, quais foram as expressões, as manifestações que foram investidas por emendas, o resvalo que teve, os impactos sociais que essas emendas tiveram, e até o vício de entidades, somente uma entidade recebe emenda todo ano, e é mais para uma. Bom, são entendimentos importantes e entregas que a gente está fazendo. Uma outra importante entrega, que é o marco regulatório dos direitos autorais e os conhecimentos tradicionais das expressões culturais e populares, que é junto com a SDAE, Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, que tivemos 2 mesas nesse sentido, a experiência de países que já trabalham nisso e a reflexão de outros intelectuais que estão fazendo essa discussão sobre direitos autorais. Portanto, são intentos muito importantes que a gente está a debater dentro dessa política, para os quais a gente tem chamado a atenção, ou convidado a atenção, que eu chamado assim, eu acho que a diretoria de promoção das culturas tradicionais e populares precisa adotar isso junto com vocês todas e todos, para estarmos em estado permanente de mobilização. Isso para dizer assim, esta lei ela não pode se tornar letra morta, ela precisa ser efetiva, e ela só se efetivará, né, para transpassar governos, se nós estivermos juntos nesse sentido, para que a lei seja efetiva, seja efetivada e validada. Para além dos recursos financeiros, mas esse traço, essa transversalidade caracterizada, que é característica das culturas tradicionais e populares. E ela só funcionará se nós estivermos juntos, mestres e mestras, coletivos, grupos, etc, etc. Eu teria muito mais coisa a falar sobre isso. Eu acho que uma outra coisa que eu queria passar para vocês, todo esse debate, essas reflexões, elas foram gravadas. Nós vamos transcrevê-las, devolver as transcrições para as pessoas que aqui participaram, né? As imagens, vamos fazer um documentário com as imagens nesse sentido. Vai estar esperando que até o nome das imagens, que até junho a gente tenha esse livro bilíngue, vai ser bilíngue. Até hoje falando com a Giovana, assim, vai ser espanhol e português, e não vai ser inglês, não sei o quê, isso é América Latina. Isso é uma questão que a gente tem que validar, tem que saber com vocês em que língua, né, quais são essas línguas que a gente, quem sabe em Guarani, né, outras coisas espanhol e português, né? E o Hipercultura Viva já está se colocando como parceiro. Eu acho que vamos chamar, porque vocês têm muito dinheiro já para fazer essa publicação. A gente tem um recurso garantido nesse, os recursos que vieram para este seminário, está garantido para essa publicação. Portanto, são dados muito importantes. A ideia de que este seminário não se tornasse um evento, né? Mas que
essa publicação, tanto virtual como física, possa passar de mão em mão para o mundo todo, né? Especialmente para esses países que aqui estiveram, né? Esses países que fizeram parte dos painéis, mas países que fizeram parte apenas como convidados, foram vários que fizeram parte da gente aqui. De modo que, muito rapidamente, porque a fala é de vocês, queria passar aqui para Márcia ou não para todo mundo? Não, aqui é para... Vamos fazer 3 pessoas. 3 mestres e mestres, aí a gente lê uma carta. 3 mestres e mestres, ele fala da outra carta. Pode ser assim? Hoje a gente começa pelas cartas. Hoje? Não pega. Mas, de novo, eu acho que eu agradeci a todo mundo, mas eu queria agradecer especialmente às redes da cultura popular e tradicional. Aqui tem várias representantes, aqui a Joana, Giovana, Rejane, Danijane, aos pontões de cultura, que faz parte desse pontão de cultura das culturas tradicionais e populares, as de matriz africana e de terreiro que aqui estiveram presentes, a Silvani, o Resultados Rurais que esteve presente, o pai Aderbal, que aqui, mas e tantas outras pessoas que aqui estiveram, e essas articulações elas são imprescindíveis, ou seja, indispensáveis para que o Ministério da Cultura, especialmente a SCDC, tenha força dentro das políticas para que isso se torne efetivas, para que se torne a política efetiva, viva igual as nossas oralidades são e as nossas ancestralidades são. É isso. Valeu, tio, obrigado. A primeira carta aqui, aí vamos ver quem mestre vai falar. Eu não vou ler a carta inteira, mas eu acho que o mestre Zé Rolinha podia brevemente depois, eu vou ler o primeiro e último parágrafo, tá bom, mestre? Em respeito ao comando do mestre Zé Rolinha no festejo do Lampo Sujo Caboclinho das Laranjeiras, Sergipe, aos meus amigos de luta pelas culturas populares tradicionais e aos que ainda não me conhecem, sou José Ronaldo de Menezes, por alcunha mestre Zé Rolinha. Sou da cidade de Laranjeiras, Sergipe, que me concedeu o título de mestre da cultura através da Lei Municipal 909/2009. Primeira lei local de proteção e promoção dos mestres e mestres das culturas populares tradicionais do Brasil. Obtive essa honraria atuando pela chegança ao Almirante Tamandaré como capitão piloto e também como rei na festa dos lambes sujos e caboclinhos, como brincante desde 1968. Mas a tradição está presente na história da minha família desde a década de 30, através do meu tio Dioscódio, sendo transmitida a mim em 1985 pelo rei Raminho. O festejo é patrimônio material do estado de Sergipe e faz parte do calendário oficial de eventos do estado desde 2019. Eu já vou para o último parágrafo aqui, gente, mas... Pedro, lê o segundo também, que é importante para entender a questão dele. Com esse e outros reconhecimentos por parte da Academia e dos órgãos de gestão de cultura municipal e estadual, pude integrar o Conselho Nacional de Política Cultural por 2 mandatos pela região Nordeste, entre outros cargos de representação, participando inclusive de eventos internacionais. Inclusive o plano de 2012, né? O plano setorial de culturas populares, que temos aqui muitas pessoas que lá construíram, né? Aqueles que compreendem a violência simbólica e física que isso representa, não vai ter como pular, gente, senão não vai dar. Hoje, infelizmente, dirijo-me a vocês e às autoridades presentes para fazer um apelo, pois mesmo acumulando todos esses títulos, estou sendo duramente cerceado no desempenho de minhas funções. As instituições que deveriam trabalhar pelo fortalecimento das tradições me acionam na justiça e me proíbem de liderar o grupo através da associação, criada no sentido de conseguir maiores benefícios para a minha comunidade. A justiça, associada aos interesses dos mandatários políticos locais, que só entendem a cultura como espetáculo e como negócio,
tentam me alijar dos processos decisórios sobre os festejos. E recentemente aprovaram até mesmo uma lei municipal criando uma comissão organizadora sem nos consultar e sem considerar nosso papel neste processo, caracterizando uma total expropriação de direitos tradicionalmente estabelecidos. Agora sim, dá pra ir. Aqueles que compreendem a violência simbólica e física que isso representa, peço que assinem em apoio a essa petição, que será endereçada ao Ministério da Cultura e aos órgãos de cultura do Estado de Sergipe, para que possam contribuir com a resolução dos conflitos e garantam a continuidade dos festejos nos termos estabelecidos pela tradição desde o século XIX. A ação se faz urgente, pois no próximo dia 12, segundo domingo do mês de outubro, como é tradicional, está prevista a ocorrência da festa. Agradecido pela compreensão e pela força, deixo o meu abraço a todas e a todos. É isso, então pela não criminalização, né, como o mestre da cultura popular que faz isso há anos, se colocar o lambe sujo na rua com todo esse histórico dele, vai pagar uma multa, né? Então isso é um absurdo, a carta se propõe a fazer isso. Beleza? O direito ao território, à cidade, é isso. Agora vamos, alguma mestre ou mestre, para não ficar só leitura de carta. Quem gostaria de falar? Vai lá, mestre. Luiz Pontes. O senhor quer vir aqui, ó, passa aqui do ladinho. Do lado mesmo que o senhor foi aí, ó. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas, a todos e todes. Eu sou Luiz Antônio Pontes Barbosa, cantor, compositor, poeta e mestre de carimbó na cultura popular, mais especificamente no carimbó. Tem um ponto aqui que eu quero colocar para todos nós, é que eu observei culturas de vários estados aqui expostas. Porém, eu não vi nada que se remetesse à cultura do norte do Brasil. Eu não vi o boi, eu não vi o carimbó, que é uma expressão muito popular no nosso estado, no estado do Pará. E aí eu peço que os coordenadores do evento, no próximo ano, se existir o evento, mesmo que eu possa não estar presente, mas que as nossas tradições e nosso folclore, que é muito rico também, que eles também sejam aqui representados, mesmo que nós, de repente, possamos não estar aqui. E eu estou com 62 anos de idade e com mais de 30 anos dedicados à cultura popular no estado do Pará. E nesse período todo eu venho lutando arduamente, inclusive peitando autoridades como vereadores, deputados estaduais, para com que os mestres tenham um salário mínimo por mês durante o resto da sua vida. Porque eu não sou contra a PL que está sendo colocada aqui, que o mestre vai passar pelo edital e vai ficar recebendo R$2.000 pro resto da vida. Mas acontece que esse... Posso? Então, o que eu vejo é que alguns mestres serão agraciados, mas uma grande maioria não vai ter esse agraciamento, não vai ser contemplado. E a minha proposta aqui
e que eu espero que essa proposta avance, é que se faça um projeto de lei onde o mestre ganhe um salário mínimo, sem ter que passar por edital, sem ter que preencher formulários com vocabulário, com linguagem, que o mestre não entende. Lá nós temos mestres ribeirinhos que moram muito distantes da capital, temos mestres que estão nas florestas, às margens e até dentro, temos mestres dentro dos quilombos, entendeu? E esses mestres ficam excluídos, até porque muitos não sabem ler, não sabem escrever, não sabem lidar com a internet, os dados móveis, o Wi-Fi e etc. E esses mestres ficam na exclusão e um título apenas, senhoras e senhores, não resolve o problema dos mestres. É bonito receber esse título? É, porque esse título nada mais é do que a comunidade carimbozeira, no caso do Pará, reconhecendo que pelos anos de dedicação daquele senhor ou daquela senhora é considerado um mestre, pela sua trajetória, pela sua luta, pela sua resistência durante o seu caminhar. Eu mesmo só fui reconhecido oficialmente pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Ananindeua em 2019. Mas eu estou com 62 anos e faz mais de 30 que eu pelejo para a gente divulgar, difundir, preservar, confirmar a nossa identidade cultural. E para isso é que eu estou aqui, é por isso que eu vim aqui, que é para a gente estar reivindicando que a nossa cultura popular lá de Belém do Pará esteja inserido aqui na programação, que apareçam vídeos, que apareçam pessoas cantando carimbó. Lá nós temos mestres fabulosos, inclusive recentemente perdemos o mestre Lorival Igarapé, que era um ícone, uma pessoa muito maravilhosa. Perdemos o mestre Damasceno, tá? E esses mestres todos estão numa situação difícil. Eu, pelo menos, eu trabalho há 23 anos lá na Associação do Conjunto Júlia Cefé, né? Há 23 anos trabalho lá. Eu estou com 62, daqui a 3 anos eu estou saindo de lá. Eu tenho esse benefício, mas muitos mestres não trabalham assim, eles trabalham por conta própria. Se eles deixarem de trabalhar para ir no ensaio, eles não comem no dia seguinte. Se eles virem para a apresentação não receber cachê, eles também não comem. E se receber o cachê, eles têm que dividir com 30, 40 pessoas. Muito agradecido e desculpe o meu alongamento. Obrigado. Mais um aqui, depois o mestre Yara, a gente vai para uma carta. E aí vamos indo os outros que pediram, beleza? Tu me escreve, Covid. Vai me lembrando. Tá. Uma questão de ordem. Tem um monte de gente que vai falar. Microfone, por favor. Da noite. Não, é uma questão de ordem para respeitar o tempo. Sim, respeitar o tempo. Mestres e não mestres. Beleza. Ok. Boa tarde a todos. Marcar o tempo, tá? Certo, pode marcar. O meu pode marcar, que é rápido. Sou o mestre Aguinaldo, sou de São Raimundo Nonato, do Piauí. Agradeço aqui a SCDC, da pessoa da Márcia Hollenberg, que amo, e todo mundo que esteve presente aqui na organização do evento. Sou de São Raimundo Nonato, do Piauí, no território de Serra da Capivara. Represento aqui o Comitê de Cultura do Piauí como órgão parceiro, ponto de cultura, ponto de memória, ponto de leitura, biblioteca comunitária, cineclube. Então nós temos, e também represento um fórum como coordenador do Fórum Estadual de Culturas Tradicionais e Populares do Piauí, criado no dia 5 de julho, no Encontro Arte Floriano, foi este ano. E nós estamos promovendo nesse fórum o terceiro encontro de culturas populares e tradicionais da Serra da Capivara, que vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de novembro, lá em São Raimundo Nonato.
São 34 grupos que a gente já entrou em contato lá da região. O convite que a gente faz a todos, a gente vai enviar e-mails para o Ministério da Cultura, por conta que nós temos a Serra da Capivara como patrimônio mundial da Unesco, mas nós temos que mostrar para as pessoas que visitam a Serra da Capivara a cultura popular e tradicional que lá existe. Nós temos na cidade alguns terreiros que ficaram invisibilizados por mais de 100 anos. Então a gente encerra com a caminhada das culturas populares tradicionais, que é um cortejo muito bonito, que não é apenas um grupo, são mais de 20 grupos que participam desse cortejo no dia 20. Então esse é o convite, essa é a minha fala, e muito obrigado a todos. Vou passando aqui. Gente, eu gostaria, na verdade, de 2 pronunciamentos. Um é agradecer de público o Tchão e agradecer essa turma maravilhosa que trabalha demais da conta, né, Márcia? Muito, sua equipe maravilhosa. Em especial, agradecer ao Pedro. Nós tivemos, e quero deixar registrado, nós tivemos um problema seríssimo com a nossa congada lá em Uberlândia. Vocês viram meu desespero no grupo. E tudo porque um promotor cancelou todas as emendas impositivas, todos os pagamentos lá na nossa festa, né, que tem 147 anos. E tinha uma emenda impositiva que estava no Ministério da Cultura e a Prefeitura não tinha uma autorização para fazer um pagamento para os ternos de congado. Então o Pedro, muito ocupado, nos indicou a Sandra, que eu quero que ela levanta, que ajudou demais da conta, muito agradecida, que Nossa Senhora te abençoou muito agradecida. E a Sandra falou para mim, olha, tanto o Tchão e o Pedro falou que enquanto não resolver não é para soltar vocês. E graças a Deus ontem eu saí daqui chorando, emocionada, porque o Ministério da Cultura deu autorização por escrito para a Prefeitura fazer o repasse para os grupos de congado. Nós estamos a menos de 20 dias para a nossa festa. A gente vai precisar ainda do Ministério da Cultura, porque vai ter que fazer, né, um plano de trabalho muito rápido lá para mexer aquelas coisas lá. A gente vai ainda precisar de vocês. Então é só para fazer um agradecimento, não só para o Ministério da Cultura, mas por todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês me fizeram bem. Eu fico emocionada porque eu estava doente mental, o Pedro sabe. Por muito peso na minha cabeça, com muita responsabilidade e por achar que a nossa festa não ia acontecer. E todo mundo não ligava para o prefeito e nem para a secretária e para o meu presidente da minha irmandade, que eu tenho muito respeito, mas todo mundo ligava para mim, como se eu pudesse ser Deus e resolver o problema. Mas então, e graças a Deus, teve essa equipe maravilhosa que ajudou a gente. E outra coisa, que é a segunda coisa que eu falei, Pedro, eu quero te pedir desculpa por ontem, tá? A não gravação que eu falei que eu não ia fazer ontem, porque eu não tinha tido entendimento, mas as meninas me explicou melhor na hora do almoço, mas eu ainda quero que você vai ligar na minha secretária de Cultura, porque lá eles tiveram outro entendimento sobre a Bolsa. Então eu queria também pedir desculpa de público, porque vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto eu sou parceira do Ministério da Cultura e principalmente em defesa dos meus irmãos, mestres e mestras da cultura popular, que sou capaz até mesmo de dar minha vida por vocês. Obrigada. Imagina, mestre, a gente faz junto, vamos pra carta. E aí ela falou da Sandra Cipriano Chaves, eu, assim, agradecer demais, né, Tião, secretária, todos os servidores do Ministério da Cultura, assim, a burocracia existe, a gente tem que lidar com ela, gente, na cultura tradicional e popular também, e assim a gente consegue avançar por conta das servidores públicos. A gente tem vários aqui, a Sandra é uma delas, então obrigado a todos os servidores aí, gente. Essa vai dar para ler o primeiro parágrafo e o último, tá bom? E indicar aqui que essa questão da cultura popular do campo, ela vai integrar a nossa política nacional para as culturas tradicionais e populares, tá bom, gente? Por uma política de arte e cultura popular do campo. Os participantes do seminário Por uma Cultura Popular do Campo
realizado em Brasília no período de 19 a 21 de agosto de 2025, nas dependências do Instituto de Colonização e Reforma Agrária INCRA, reuniram-se com o propósito de reafirmar a importância da valorização, preservação e promoção das expressões culturais oriundas do campo brasileiro. Uma política cultural do campo deve ser concebida como uma ferramenta estratégica para um projeto de desenvolvimento soberano capaz de valorizar a diversidade, promover a emancipação humana e permitir que as comunidades rurais construam seus próprios projetos de vida e sociedade em oposição à lógica concentradora do capital. É isso, gente. Aí vários redes assinam, tá bom? Então mais uma carta aqui. Só aplicando essa do Luiz e da Júlia e a Estela, nós participamos de um seminário produzido pela MST, INCRA, isso? E desse debate, MDA. Nesse debate saiu esta carta, né, evidentemente, mas vai sair um programa nacional sobre arte e cultura do campo, o qual participará da nossa política. Isso é parte da nossa política. É isso. Valeu, tio. Vamos mais para 3 meses, eu não lembro aqui, alguém foi? Aqui, então vamos. Eu só quero pedir uma coisa, né? Eu vim aqui para isso também. Pedir encarecidamente ao nosso presidente Lula e à Casa Civil, titula o Quilombo Santa Rita do Bracuí, Angra dos Reis. Senão, a especulação imobiliária vai acabar com a gente. Até o próprio plano diretor já está lá o nosso quilombo como uma área que pode ser construída. Então, precisamos que o quilombo seja titulado com urgência. Obrigada. Boa tarde. Wanda Gira, né? Wanda Gira, do pedido de licença. Obrigado, Tião, Tobi, Márcia e todo o Ministério da Cultura pelo convite, pela paciência de lidar com o velho, com o mestre, né, mole, né? Difícil. Mas o meu pensamento sobre os mestres, o meu pensamento sobre as mestras e mestres, que as universidades do Estado, elas tinham que estar nessa discussão. Sim, ela tinha que valorizar esse mestre. Veja bem como falha da cabeça do velho. Nós somos, para os alunos da universidade, mostrando a nossa cultura, falando da nossa cultura, para mestrado, para doutorado, eles vêm receber aula nos terreiros, nós vamos na universidade, eles não valorizam a gente, não é só o povo de terreiro. Sim, mas quando vem um doutor lá do Rio, não sei de onde paga hotel, eles dão um super cachê. Então, eu acho que a lei dos mestres, o governo federal, também tinha que falar para as universidades, para a valorização desses mestres, dessas pessoas que colaboram para que a universidade esteja lá em cima no índice de aprovação de doutorado. Eu já fiz na pandemia, estava numa banca dentro do terreiro para aprovar uma doutora. Então a gente tem história. Outra coisa, nós estamos na COP, invisibilizadas todo o povo. Só as grandes autoridades de fora que está. A gente queria também que o Ministério, se possível, fizesse o turismo, escuta, Tião, fizesse o turismo religioso. A gente precisa que as pessoas de fora conheçam a nossa cultura, ou de macumba, ou de boi, ou de carimbó, ou de toda essa diversidade. É isso
que as pessoas vão para os estados e conheçam as culturas, porque eles só ver como a mãe fala, ela tem razão. Os mestres que são os verdadeiros mestres do carimbó, estou esquecido lá em Marapanim, que é de pau e cor do carimbó. Aí quem aparece é os bonitos porque tem mídia, né? Então era isso. Obrigada. Novamente agradeceu a liderança nossa, Pai Giovanni. Depois você tá, João. Então, boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Aqui a minha fala é solidária ao mestre Zé Rolinha. E saber, viu, mestre, que dia 31 de janeiro desse ano, nós, a REMA, junto com o Fórum de Matriz Africana, lá de Sergipe, realizamos a 10ª caminhada para Oxalá. Essa tramitou pela Palmares, agradecer o Nelson aqui presente, tramitou uma emenda parlamentar por lá e nós retornamos pós essa ação lá desenvolvida, foi muito positiva, a participação de mais de 4.000 pessoas, mas o processo ali do racismo religioso que a gente sente e depoimento, depois retornamos no mês de abril para fazer uma avaliação junto à universidade e os pais e mães que estiveram presentes nessa caminhada. E aí lá nós tiramos uma carta da caminhada, a carta de Aracaju, e essa carta foi uma denúncia, né? E essa carta foi encaminhada para o Ministério de Direitos Humanos, Ministério Público Estadual, Federal. Então, eu sou muito disciplinado, eu respeito o tempo porque eu sou filho do tempo, né? Então, a minha fala é isso daí, breve, mas solidário, e a gente pode conversar sobre isso, viu? Obrigado. Enquanto a Joana Correia vai falar da carta, quer vir aqui, Joana? Peraí, que eu vou pegar meu copo. Enquanto ela dá, dizer da alegria de ter aqui os conselheiros do Conselho Nacional de Política Cultural conosco, os integrantes do GT também, estão vários aqui presentes conosco, e vai ser a carta da Rede das Culturas Tradicionais e Populares. Beleza, a gente está fazendo aqui só para vocês ficarem calmos que vai dar tempo, tá? A gente faz assim uma leva e vai vindo, depois volta. Vem cá, Ju. Sim, tem que pegar a última versão que está no WhatsApp, porque o Tainan não vai aqui, ó. Não tá aqui, tá aqui, ó. Não, mas o Tainan não mandou uma televisão. Bom, olha aqui que legal. Tá aqui. Te atrapalha? Bom, gente, a Rede de Culturas Populares Tradicionais fez uma assembleia aqui na quinta-feira à noite. Foi uma assembleia com ampla participação das pessoas que estavam presentes, muitas falas. Saíram alguns pontos para serem encaminhados, também como pautas importantes. E um dos pontos que foi trazido pelo companheiro Tainan foi a proposta de escrita de uma carta ao presidente Lula para tratar especialmente da pauta da Lei dos Mestres e também envolvendo a aprovação do decreto. Então, essa carta já foi redigida a várias mãos, uma proposta preliminar, foi colocada ontem na rede para colaborações na Rede de Culturas Populares e Tradicionais, para quem quisesse colaborar. Tivemos colaboração da Marjorie, do Tainan, ainda não conseguimos sistematizar essas colaborações porque não deu tempo de... a internet está péssima para juntar tudo isso no computador. E essa carta será levada à Casa Civil na terça-feira. Terça-feira, por alguns mestres e mestras, numa reunião que também vai pedir o apoio para a aprovação da Lei dos Mestres e Mestras, tá? Então, ela é uma carta um pouco mais extensa. Eu vou ler também, vou ler assim o primeiro parágrafo e os pontos, né? Então, nós da Rede de Culturas Populares e Tradicionais representamos o segmento cultural mais presente no cotidiano e na vida brasileira, capilarizado por todo o país. Somos a ancestralidade, a representação simbólica do Brasil, detentores dos conhecimentos da conservação das sociobiodiversidades, dos sistemas agroalimentares e culinários que sustentam a vida do povo brasileiro.
somos o segmento da cultura que mais movimenta a economia criativa, com grandes festas que atraem pessoas de todo o mundo. Mas apesar dos significativos avanços nas políticas públicas de cultura, ainda necessitamos de programas de incentivo mais equitativos que valorizem nossos modos de vida, conhecimentos, expressões culturais, celebrações, artes e ofícios, para que a economia da cultura se efetive com justiça social, valor tão importante para este governo. Gostaríamos desta forma de solicitar sua atenção a algumas pautas que têm movimentado nossas lutas. Então, uma delas é a criação e regulamentação da política nacional, outra é o projeto de lei 1176/2011, de a criação de bolsas de apoio a mestres e mestras e detentores de conhecimentos. O terceiro ponto são os 30% da PNAB, não 30% dos 20% da cultura viva, que significa 6%, mas os 30% geral da PNAB, que isso é uma luta que temos que continuar encampando, né? Que foi lançada em 2004, durante o encontro Mestres do Brasil em Brasília, e que a gente sabe que, por exemplo, o único estado que efetivamente aderiu foi Minas Gerais, por conta da atuação do próprio Tainan no Conselho Estadual de Cultura, e que isso é um trabalho que a gente tem que fazer nos estados e nos municípios, mas a gente precisa, né, desse apoio também da própria presidente, do Ministério, das secretarias, para a gente conseguir. E por fim, também teve uma sugestão de integração do Tainan, que ainda não foi para a rede, mas que seria também da gente tratar da questão da obrigatoriedade dos municípios, para receberem a PNAB, estarem integrados no Sistema Nacional de Cultura, com o conselhamento vira meramente um orçamento, né, de repasse para os escolhidos do prefeito. E aí a política não se efetiva. Então teve esse pedido também de inclusão que a gente tem que debater na rede até segunda-feira, para então encaminhamento e entrega nessa reunião com a Casa Civil. Não é com a Casa Civil, né? É com a Secretaria de Relações Institucionais. Isso, com a Gleisi Hoffmann. Então é isso. Por fim, eu queria falar também, já que temos muitas questões, sempre lembrar, né, como eu falei também na mesa, que as diversas violências que nós lutamos contra muitas vezes nos atravessam, e gostaria de pedir que todos seguissem o exemplo do mestre Paulão ao abraçar o nosso colega Adiel quando eles debateram, porque nós fomos muito atravessadas ainda por processos misóginos. Aconteceu uma situação durante a reunião com um colega, outros colegas aqui presentes que inclusive atuam como consultores do Ministério da Cultura também têm feito esse tipo de atitude misógina, e eu gostaria que procurassem as pessoas e conversassem e estabelecessem novas formas de relação para que esse coletivo aqui possa ser integrado como um espaço de luta entre irmãos. Obrigada. Obrigado, Giovana Correia. Rei das Culturas Tradicionais Populares, mestra Carla. Ah, você também? Então depois é você. Vamos fazer aqui também? Tá. Boa tarde a todos, todas e todos. Mil bênção, peço licença. Primeiro agradecer, mas entendendo que a gente sai daqui com uma tarefa muito grande. Tanto nós que estamos desse lado, como a secretaria, a partir da secretária, a partir do Tião, a partir de Pedro e toda a equipe, para fazer tudo isso rodar de fato de direito. Acho que algumas coisas são importantes serem reforçadas, porque a gente entende que o Estado e o município precisam dialogar. Se a gente consegue exercitar essa tarefa aqui com o mestre Ricardo e levar esse procedimento, esse reconhecimento para lá para as pontas, para cada município, para cada cidade desse Brasilzão, a gente vai conseguir muito mais reconhecimentos, e essa lei vai chegar muito mais rápido aos mestres e mestras que estão lá na localidade. A gente sabe que o edital que os estados fazem para todo, né, o seu estado, ele não vai contemplar, mas o município sim, porque ele reconhece e sabe onde é que está cada um. Então que o Ricardo tem essa tarefa, né, que está nessa militância já há muito tempo, por isso que você está nesse lugar, e que ela realmente avance para isso, né? Agradecer profundamente ao aprendizado riquíssimo que esse encontro
nos trouxe, dizer que a fala da Mameto, ela nos fortalece a todas e todos e todes, ver a sua força, ver a sua fala e os seus carão, né, Tião? Quando a Mameto lhe chama, é dizer que nós não podemos parar. Se a senhora está aqui com toda essa força, pensando, se colocando do seu jeito, da sua maneira verdadeira, é porque nós que somos mais jovens não podemos parar. E eu só quero agradecer a senhora, porque eu saio daqui muito fortalecida. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Sou a mestra Ana do Coco, lá da Paraíba, de um quilombo que já tem 206 anos de existência e resistência. E um fator aqui que eu não vi nenhum quilombo falar, e a gente está sofrendo muito lá no nosso... Somos 2 quilombos colados, Guruji e Ipiranga, eu sou do Ipiranga. Somos no Conde quase 2.000 famílias de quilombola. Paraíba tem 50 quilombos e a gente hoje, né, hoje o meu espaço já tem 43 anos de coco de roda, de festa. É o único lugar da Paraíba que fazia 10 festas por ano. Todo primeiro sábado de cada mês a gente tinha a festa do coco na comunidade, onde as famílias tinham sua fonte de renda, o artesanato, tudo fluía muito bem. E hoje estamos impossibilitados de fazer as nossas festas, de praticar a nossa cultura por conta de facções. Então o quilombo do Guruji, que é vizinho ao nosso, está tendo esse problema lá. 4 meses não fazemos nossas festas. A prefeitura do Conde fecha os olhos porque é onde estão as praias mais belas da Paraíba, é no meu município. Então abafam o caso para não perder o turista e a gente está sofrendo lá essas consequências, né? O quilombo do Guruji são quase mais de 300 famílias e tem família, tem a comunidade lá. Eu acho que se tiver 25 famílias morando lá, tem muita, porque foi dada a ordem de abandonar as casas, né? Então a gente está passando por isso. Então eu peço intervenção à Fundação Palmares, eu peço intervenção ao MIC, ao Estado da Paraíba, que faz vistas grossas para esses problemas, né? Então também deixo aqui a proposta para que seja feito um levantamento, né, em cada ponto desse Brasil, para que a gente chegue até esses mestres e mestras. Eu sou presidente da Associação de Coco, Ciranda e Mazuca da Paraíba e a gente está fazendo essa tarefa lá na Paraíba. Então a gente está vendo como cada mestre, como cada mestra está vivendo lá na ponta da linha. E podem acreditar, tem mestre passando fome, gente. Então que essa lei chegue a esses mestres, não só aqueles mais ativos, que gritam mais, que aparecem mais nas mídias, né? Mas aquele que está lá na ponta da linha, que não sabe sequer o que é um projeto, o que é, né, um edital. Então eu peço isso. Obrigado. Aí, gente, todo mundo vai falar, calma. Tá bom? Árvore que nasce e cresce dentro em mim, viva mais pra que eu tenha paz sem fim. Dentro de mim, dentro de ti, dentro de nós. Dentro de mim, dentro de ti, dentro de nós. Todo homem tem uma árvore dentro do seu coração. Todo homem tem uma árvore dentro do seu coração. Toda mulher tem uma árvore dentro do seu coração. Essa composição, né, ela fala muito do que a gente enquanto mestre, mestra, fazedor, que a nossa luta, a nossa cultura, a nossa alma, ela se entrelaça com o meio, porque a gente já é o meio, né? A gente já é. E esse meu lugar de fala vem de Fazendinha Marapani, da região da Água Doce, onde eu aprendi com meu pai, que acabou de partir.
esse respeito pelo meio. Meu pai, que distribuía sementes e mudas em toda a região de bicicleta para reflorestar as matas ciliares, reflorestar as nascentes, deixou tudo isso, deixou todo esse valor em nós. E eu, como ativista, carimbozeira, compositora, musicista das maracas, tenho esse compromisso. Estou aqui pedindo licença à minha ancestralidade, aos mestres e mestras, agradecer a Deus por esse momento tão ímpar em nossas vidas, onde a gente discutiu tanto, onde a gente que é do Pará, como eu falava hoje, tudo chega mais tardiamente. Talvez pela sua distância, hoje não, né? Porque todo mundo se fala toda hora, tá aí os meios de comunicação pra gente se comunicar. Mas infelizmente ainda temos muitas barreiras a vencer. Enquanto vocês que estão em alguns estados pequenos ainda vivenciam isso, imagina a gente. Então, em função disso, viu? A gente gostaria também de pedir que a PNAB ela fosse também diferenciada, porque nós temos o fator amazônico, tá? Então, e também solicitar o que eu solicitei, que o Ministério da Cultura possa ter uma conversa com a Secretaria de Cultura do Estado, para que a gente possa, né, conversar, né, sobre essas questões de apresentações, seja na COP30, seja em outros espaços em que a gente possa ter esse apoio. Gostaria de dizer, agradecer imensamente, não sei nem quem indicou meu nome, mas eu quero agradecer em nome do Tião, né, esse momento, que é um momento bom. Foi você? Foi ele mesmo. Então a gente agradece esse momento e dizer que o carimbó é tudo isso e muito mais. É a vida do agricultor, do pescador, da mulher, e a gente luta por equidade de gênero dentro do carimbó, porque ele também é patriarcal, ele é misógino, né? Os homens, quando estão tocando, eles não deixam quase que a gente toque, a gente vai lá. Eu, porque sou teimosa, meio saliente, e eu vou lá e toco, né? Faço parte de um grupo feminino, as Curuçauaras, tá bom? 6 minutos já, muito obrigada. Boa noite. Agora eu vou a carta. Agora é a carta daqui do seminário, que está um pouquinho maior. Eu vou ler o primeiro parágrafo e os tópicos. Só pra gente repactuar, né? E essa palavra que eu acho muito legal, que é a reciprocidade aqui. Essa roda da reciprocidade entre mestres, governo federal, sociedade civil, beleza? Então vamos lá, ó. Levanta a mão quem ainda quer falar. Pode levantar a mão. Levantaram? Quem ainda quer falar? Quem quer falar? Então vocês estão vendo que não é pra gente, vamos na reciprocidade e tal, vocês notarem que tem tudo isso ainda pra falar, tá bom? Então eu vou... Certo? Então eu vou sentar aqui pra ler a carta do seminário. Tá abrindo aqui só um instantinho. Só um instantinho, tá abrindo aqui. Agradecer aí a todas e todos. Tá abrindo. Pronto, tá chegando, desculpem. Bem agora, né? Na hora que eu falei esse negócio demora pra abrir, não é verdade? Mas tá bem, calma, gente, calma. Faça as falas então. Faça as falas. Então vamos passar. Tá abrindo aqui. Quem é aqui? Dessa primeira fileira, quem faltou? Ô Pedro, tá bom. São 2 minutos agora, recebendo. Tá aqui, ó, aberto. Tá aberto aqui, obrigado, mestre. Vamos lá, que aí a gente para finaliza todas as cargas.
Ixi, agora voltou, mas... Então vai. Volta aí. Deve ser um lugar. Pronto. Então vamos lá. Nós, mestras e mestres das culturas tradicionais e populares, acadêmicos, brincantes, aprendizes e gestores públicos de cultura, de todo o sistema MINC, entre outros ministérios do governo federal e órgãos de gestão estadual e municipal, reunidos por ocasião do Seminário Internacional Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática, realizado entre os dias 17 e 20 de setembro, em Brasília, na Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros, Goiás, dirigimos-nos à COP30 para compartilhar as propostas construídas por nós e também subscrever propostas do Protocolo de Cultura para situações de catástrofes naturais, climáticas e pandêmicas, produto do trabalho na Rede Nacional de Pontos de Cultura e Memórias Rurais, na Casa do Cerrado, produto do segundo seminário Agenda 2030 e os Povos do Cerrado, e do movimento 30% PNAB, representatividade, reparação, fruto da articulação da Rede Nacional de Culturas Populares e Tradicionais, Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil, Rede de Matrizes Africanas, Rede Integrada de Bens e Materiais Registrados, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Rede Nacional dos Conselhos Gestores da Salvaguarda da Capoeira no Brasil e Fórum Nacional Movimento Jonino. Esse foi o primeiro parágrafo. Aí vem toda a carta, nós vamos disponibilizar logo, aí eu vou para os pontos, né? Tornar a cultura como o 19º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Segundo, garantir a proteção dos territórios tradicionais e a gestão compartilhada de suas terras, promovendo o reconhecimento jurídico, a regularização fundiária e a gestão colaborativa de territórios indígenas, quilombolas e tradicionais, assegurando sua integridade frente ao desmatamento, à especulação fundiária e aos grandes empreendimentos. Valorizar os biomas e as expressões culturais a eles associadas, como patrimônio cultural e ambiental da humanidade, com políticas públicas de financiamento que assegurem a preservação de suas manifestações culturais e saberes tradicionais. Fortalecer uma educação inclusiva enraizada aos saberes locais, desenvolvimento de políticas educacionais que valorizem os saberes ancestrais e as línguas dos povos tradicionais, integrando práticas e tecnologias culturais ao currículo escolar e promovendo a educação ambiental crítica e antirracista. Impulsionar a economia sustentável, baseada na sociobiodiversidade, e apoiar cadeias produtivas sustentáveis e solidárias, como a coleta de sementes nativas, o artesanato e os produtos que conciliam geração de renda, preservação ambiental e justiça social. Reconhecer os povos tradicionais como protagonistas no enfrentamento da crise climática, adotando soluções climáticas baseadas em práticas tradicionais, como o manejo do fogo e a muvuca de sementes, e incluir os povos tradicionais no processo de decisão sobre políticas ambientais e climáticas. Ampliar a participação efetiva das comunidades tradicionais nas instâncias de decisão de políticas globais, assegurando-lhes voz e voto nos fóruns nacionais e internacionais, incluindo a ONU, e em eventos como as Conferências do Clima, COPs, reconhecendo seus conhecimentos e experiências como essenciais à sustentabilidade. Garantir acesso equitativo aos benefícios da biodiversidade e implementar de forma efetiva os mecanismos de repartição justa de benefícios. Protocolo de Nagoya, assegurando o consentimento livre, prévio e informado das comunidades tradicionais. Integrar as medicinas tradicionais aos sistemas de saúde pública, promovendo o diálogo entre medicinas tradicionais e biomedicina nos sistemas de saúde, reconhecendo os saberes ancestrais como fundamentais para a saúde integral e comunitária.
Garantir 30% dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc para povos indígenas e de matrizes africanas, povos e comunidades tradicionais, para as culturas populares, detentores do patrimônio material e de culturas de periferias, conforme aprovado e priorizado na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Criar política pública afirmativa de repasse financeiro para desenvolvimento cultural do norte do país, considerando o fator amazônico e fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Um percentual de 20% do orçamento de tais públicos. Projetos culturais e programas executados pelo Ministério da Cultura com provisão do percentual de 2% do Fundo de Participação dos Municípios e 3% do Fundo de Participação dos Estados, geridos pelo Sistema de Cultura dos Municípios e Estados, conforme aprovado e priorizado na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Incluir nessa meta que 5% dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc sejam destinados para os estados e municípios que compõem a Amazônia Legal, considerando o fator amazônico. Garantir o apoio necessário para que as matriarcas continuem nas linhas de frente dos projetos e lutas em seus territórios, zelando pela integridade física e segurança de mulheres e meninas, promovendo ações de saúde em uma perspectiva de gênero. Equilibrar o orçamento e a estrutura administrativa do IFAM para que a proteção ao patrimônio material e a salvaguarda do patrimônio material se equivalham, a fim de que os bens registrados possam ter proteção efetiva do Estado. Fortalecer o protocolo da cultura viva nas situações de catástrofes naturais, climáticas e pandêmicas, estruturado em 3 etapas: prevenção, ação durante a crise e pós-impacto, para reconhecer a cultura como força vital dos territórios e como patrimônio a ser protegido, fundamento da identidade, da memória e da capacidade de resistência das comunidades. Vila de São Jorge, Alto Paraíso, Goiás, Brasil, 20 de setembro de 2020. Então, estamos considerando com essa salva de palmas que os 3 manifestos estão aprovados. Muito bom. Falta incluir a cultura alimentar. Vamos passar para trás aqui agora, então? Ó, deixa eu falar. Gente, eu queria fazer um combinado com vocês. Nós estamos extremamente cansados, todos nós, imagino eu. Eu, pelo menos, não aguento mais. Cansados. Então, assim, teve gente que já falou 30 vezes hoje. Por favor, não fala de novo, né? Tá, assim, 30 vezes hoje. Se são 2 minutos e eu vou controlar 2 minutos para cada cidadão e cidadão. Porque senão a gente vai ficar aqui até 22 horas e as falas repetidas não levam a nada, entendeu? Então, a primeira fala, quem é? 2 minutos e eu vou cortar. Pessoal, é só um informe muito rápido e importante para todos vocês, mas antes eu quero, olha, não recriminando, eu sei que foi inocente, mas eu quero saudar esse tronco. Nós falando de proteção ambiental, quantos anos viveu esse tronco, essa árvore? Então eu tomo a benção e saúdo. O progresso é bom, mas traz a destruição. O informe que eu quero trazer para vocês, nós estamos na Comissão Nacional de Avaliação de Personalidades Negras do Brasil e do Mundo. Está aberto na página da Palmares para se inscreverem. Não basta ser de cultura popular, é personalidades negras. Tem que ser negros e negras, pardos declarados negros. Então, aproveite. O mês passado nós estivemos lá, fizemos avaliação, trabalhando muito, lançamos 330
personalidades negras, que são 330 anos da imortalidade do grande Zumbi dos Palmares, que festeja em novembro. E essa avaliação continua, tradicionais do país, ela é coordenada, dirigida 90% mais sem medo de errar pelo povo negro do país. Outro informe, encerrando, a Prefeitura de Aracruz, onde vai acontecer a teia, em 23, com o nosso cortejo, o Júnior esteve presente, foi mais de 1.200 pessoas, primeiro município que lançou a lei dos mestres no Espírito Santo. Tem a próxima pessoa? Por favor, fala aqui para fora da câmera, tá bom? 2 minutos, desculpa minha de partir, pode falar. Boa tarde a todos, eu sou o Humberto Valmir de Santo Amaro da Purificação. É conhecido neto de Popó, filho de Dona Anicinha do Samba, e reivindicar que os mestres e mestres, hoje que a gente se encontra aqui, estão jogados no esquecimento mesmo. Então o que a gente tem que poder fazer com os mestres e mestras, o que tem que poder fazer hoje, não pode deixar para amanhã não, porque o amanhã Deus pertence. Então vamos reivindicar, correr atrás disso mesmo, que a gente tem direito, o que tem direito, a gente tem que correr. E peço a Tião aqui, agora nesse momento, para ver o que a gente tem que fazer lá pelaquela casa do samba lá em Santo Amaro, porque está jogada as traças. A única casa do samba geral que a gente tem em Santo Amaro está esquecida, está jogada, então não pode ser assim não. Então, eu agradeço a você pelo convite, Tião, a todos aqui, mas vamos olhar para esses mestres e mestres aí, que a gente tem que precisar de fazer algo e tem que ser rápido. Porque a gente está perdendo. Perdeu Dona Anicinha, perdeu o João do Boi, referência que levou o samba de roda para o mundo. O mundo foi esses pessoal. Então, eu acredito que a gente tem que fazer o que tem que ser feito já. Meu, muito obrigado. Por favor, vem. 2 minutos cada pessoa. Bueno, en primer lugar, saludar con mi idioma, soy indígena. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer señores ministros, ministras, señores del Ministerio de Cultura y todo el público presente. Estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Estoy aprendiendo como mujer indígena. Soy Olinda Silvano de Perú. Nació Shipibo con Ibo. Soy artista, soy activista, soy lideresa. Bueno, soy de todo. Soy muralista también. Hago más. Estoy viajando a Brasil pintando. Nosotros somos artesanos que vivimos en la ciudad, en la comunidad Cantagallo, pero soy de la comunidad Pauyán, Bajucayali, pertenezco a Loreto, ¿no? Pero en búsqueda de visibilidad, hacer visible o público nuestra identidad, nuestra cultura viva, por eso estamos radicando en Lima, ¿no? Y de esa manera estamos abriendo el camino para las demás personas, mujeres emprendiendo, mujeres que fuimos bajos, pero ahora ya estamos viajando a diferentes sitios y todo lo que estoy escuchando me estoy llenando de ánimo más. Brasil, yo veo que la ministra apoya mucho. Me gustaría que mi ministro también me apoyaría así o nos apoyaría, porque el Perú es pluricultural, es multietnio, porque no solamente hay Shipibo, hay Ashani, Cayano, Ishayines, Cacataibo, hay miles, pero no tenemos este encuentro. Me gustaría que conversara la ministra con el Ministerio de Cultura para poder hacer, y estoy muy agradecida por la invitación de la ministra y también de Juliano
Ya, la comunidad es vulnerable, no cuenta con título de propiedad, siempre estamos ahí luchando, pero ya vivimos 26 años. Nos falta el agua, la luz eléctrica, pude hacer liderando como mujer lideresa, ¿no? Y de esa manera estoy luchando por mi pueblo, por mis mujeres, por los niños, por todo. Y estoy agradecida de estar acá. Bueno, no quiero perder más tiempo. Muchas gracias y felicidades. Graças. Tem mais pessoas inscritas de lá pra cá. 2 minutos, eu estou controlando literalmente. Hein? Boa noite. Eu sou Rejane, eu estou aqui de férias, mas sou da rede, muita gente sabe, me conhece. Sou da Rede Nacional de Culturas Populares Tradicionais ou Tradicionais Populares. Mas eu também sou do Ministério da Cultura, de uma instância descentralizada do MINC, que tem em todos os estados. Eu pediria atenção, por favor, e silêncio, para ouvir minha fala, que é importante porque é uma informação. Quem daqui sabe que tem representações ou escritórios estaduais em todos os estados do Brasil? Pois é. Algumas pessoas sabem, né? Mas é muito importante que vocês saibam que, para além do pessoal que está em Brasília, a SCDC e todas as secretarias, tem escritórios estaduais representantes do MINC, né? Assim como tem uma rede. Isso é uma ideia do presidente Lula, de que em cada canto do Brasil tivesse uma representação do Ministério para atender justamente os fazedores e fazedoras de cultura. Então é muito importante que vocês acionem essas instâncias, não é só o escritório. Tem uma instância que trabalha, que é os comitês de cultura, que estão em todos os estados também. Tem os agentes territoriais, que são jovens, nos seus territórios, que dialogam com a população, com os fazedores de cultura. Então é muito importante que vocês acionem essas instâncias para além só de Brasília, tá? Porque a gente dá subsídio, a gente dá informação, a gente tem redes de transmissão, assistência técnica. Além disso, também tem os pontões de cultura, também são instâncias que têm que chegar junto. Por que isso? Porque tem uma coisa central no Ministério, que é, pelo menos do meu ponto de vista, que é o Sistema Nacional de Cultura, né? Que é uma instância, uma política que abrange todas as instâncias, ou seja, principalmente a participação social. Então, batam na porta dos seus gestores locais para acessar e conseguir dizer para ele, olha, a gente não quer comprar só pandeiro, não. A gente quer que esse recurso que vem do governo federal, do presidente Lula, por meio do Ministério da Cultura, e é bom não esquecer disso, não é recurso dos estados e dos municípios, é recurso do governo federal, tá bom? Então contem com os escritórios estaduais e com essas instâncias, que são as instâncias que articulam os territórios. Obrigada. Obrigado, é aqui. Vamos ver pela ordem. Você vem cá. Nem sei mais seu nome, cadê? Tão cansado estou. Agora eu vi, tinha esquecido o meu nome, eu gosto tanto. Agora eu vi que ele realmente está cansado. Mas assim, além de agradecer, claro, né, está muito grata por toda essa beleza e aprendizado desses dias, mas está represado. A gente tem que pensar nos encontros que tenham esses momentos em que a gente possa, de fato, falar entre nós, né? Porque todo mundo quer falar. Então, mas eu acho que essas rodas, o que acontece com o outro ajuda a gente. Que às vezes o nosso problema é muito parecido com o problema daquele outro que está vivenciando aquilo lá na ponta. Então é muito importante que a gente tenha essas pausas, essas levezas no meio do encontro, para que a gente realmente possa sentar e conversar. Porque eu acho que daí não represa, né? Então é só eu acho que todo mundo concorda.
Vamos distribuir uma fichinha para ninguém ser justo aqui, ó. Vamos pela idade. Se a gente tiver calma. Calma, fala todo mundo. Já está contando. 2 minutos, bora. Então, a minha proposta é para a nossa secretária Cláudia, como representante do trabalho que é tão importante, que é a nossa cultura, precisamos investir mais nesse ato e trabalhar com as culturas populares dentro do Ministério, dentro das outras instituições, porque o Estado... Bom, eu acho que eu tenho 60 minutos, porque eu não falei nenhuma vez. Tem gente que falou 30, né? Bom, meu nome é Volmir Batista, eu sou representante da cultura caipira, mais especificamente da música caipira. Eu venho aqui para perguntar mais uma vez, aqui aproveitando a presença de Márcia e de Tião, né? Quando é que a cultura caipira vai ser reconhecida pelo Ministério como um gênero da cultura popular brasileira tradicional? Não como o hip hop, por exemplo, que é considerado, né, já pelo Ministério da Cultura como um gênero. Mas não... Tá aqui. Mas eu sei, mas são várias pessoas. Mas faz tempo. Então vai, vem aqui. Mas já fica por aí. Venha 2 minutos. Cuidado com a namorada. Então, posso cair não que eu vou pro coco. Boa noite a todos e todas. Sou a mestra Titinha, jovem, né? Mas sou a guarda... É a chefe do Irmão Negro da Glória do Goitá. Então tá presente com o Irmão Negro, viu? Vem cá. O Irmão Negro tá presente bastante. Ó, tá ali o Vato. Olá, boa noite. Meu nome é Alessandra. É uma honra para mim estar aqui, ter sido convidada para participar desse evento. Eu sou membro nato do Conselho Nacional de Meio Ambiente, entre outras coisas. E eu venho trazer uma informação importante que alguns falaram aqui, tá? Vim dizer para vocês que está aberta a inscrição para a delegação oficial do Brasil na 3ª Conferência das Partes para a Sociedade Civil. Os membros que podem participar são organizações não governamentais, movimentos sociais, redes coletivas, comunidades tradicionais, entidades, sindicatos, instituições acadêmicas. Até o dia 30 de setembro está aberto pelo Brasil Participativo. Eu tenho um link aqui comigo, quem quiser me procurar, eu passo pelo WhatsApp, pelo e-mail, da melhor forma, porque como delegada eu tenho acesso às inscrições e aí eu posso compartilhar com quem me procurar. Eu não estou assim, posso me compartilhar com a organização, mas como eles estão muito corridos, eu acho que se cada um que tiver interesse, inclusive a senhora que falou a respeito disso, pode me procurar que eu já faço diretamente também e posso passar para vocês, tá bom? Só me orientar qual o e-mail, qual o WhatsApp, tá bom? Muito grata. Obrigado. A Ana já falou, inclusive passando de mesa, mais ou menos umas 5 horas nesse episódio. Nós vamos estipular um teto para acabar aqui. Tá, tô vendo. Tá bom. 2 minutos controlados. Salve, salve a todos e a todas. É o seguinte, eu vim aqui exatamente para reforçar o que o companheiro ali do Satamar falou sobre a Casa do Samba. Tá? Aquela Casa do Samba que é uma estrutura tombada, foi como salvaguarda do samba de roda. Vários mestres e mestres se encontravam ali naquele lugar e hoje não está se encontrando porque não teve manutenção na casa. A casa é um monstro de grande e não teve manutenção na casa. Quando eu passo hoje no ônibus, eu viro a cara, sabe? Para não ver, vira a cara, porque dá vontade de chorar de tantos encontros que tivemos ali. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui é que essa carta não tem que ser direcionada unicamente para a COP30. A COP30 são vários países, várias pessoas. Não tem que ser direcionada só para a COP30. E sim para o governo brasileiro, todos os ministérios
governo municipal, a sua secretaria, e governo estadual, todas as suas secretarias, porque a cultura está lá nessas localidades. Então tem que ser direcionada também para eles, ali na COP30, direcionada para eles também. E uma outra coisa é que a gente tem que valorizar o cachê de todos os mestres e mestras que trabalham com cultura. Eu vi aqui vários mestres e mestras, vários grupos rodando por aqui, fazendo uma alegria para todos os turistas, para todo mundo que chega aqui. E aí a gente quer que esses mestres e mestras, esses grupos, ganhem dinheiro também, como as outras bandas ganham também. A gente quer isso. Juliano é o dono Ele é o dono da bola, Gente, boa tarde. Eu vou repartir meu paninho. Eu vou repartir meu tempo aqui com o Adão, que é da comunidade Calunga aqui. Por favor, Adão. Vem cá. E também vou convidar a nossa companheira, a Rainha Ginga, lá do Rio Grande do Sul, por favor. Eu, na verdade, não tenho só a agradecer a todos os mestres, mestras, a todos os participantes, pedir desculpa pelos erros, que a gente sempre erra, e agradecer ao Ministério da Cultura por ter ajudado a gente a conseguir realizar esse seminário, realizar juntos, né? Estamos juntos, né? Fazendo. Ao Tião, que foi um grande batalhador para que isso pudesse acontecer, e também para que a política avance e contemple cada vez mais os mestres e mestras, comunidades tradicionais do Brasil todo. Então é muito importante aqui, eu já vou deixar, peço desculpa novamente a todos vocês pelos erros, a gente está tentando sempre melhorar, e é um prazer ter todos aqui. Eu acho que essa união de pessoas tão especiais que habitam o nosso Brasil e são as raízes de toda a nossa cultura, é muito importante que a gente possa fazer muitos mais encontros, cada vez mais fortes e pujantes como esse. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tião, primeiro eu quero agradecer por ter me dado mais uma oportunidade de chegar até aqui. Bem, hoje no Rio Grande do Sul é feriado. Não é. Hoje está sendo comemorado lá, né, que é feriado nacional, estadual, que é dos lanceiros negros, né, que é a revolta dos porongos, onde botaram os negros na linha de frente, na guerra. E quem é que morreu primeiro? Os negros. Em homenagem a eles, eu quero dizer uma poesia que se chama Evocação de Osório. Conceição do Arroio. Quem fui eu aqui? Moçambique, que comi. Quem fui eu nesse litoral? Estância Canavial. Mas quem foi eu do outro lado? Rainha Ginga, Rei de Congo. Sem for que passar a nado. Ó, Morro Alto. Morro Alto é meu quilombo. Eu não sou negro de cabeça baixa. Ó, Capão da Negrada. Capão da Negrada era onde os escravos se esconderam quando chegaram. Sou o teu cerne mais duro que machado. Vejo Lagoa Negra do escravo enforcado. Água de Osório, a ponte, Bocó, lugar quilombola.
sou quilombola, sigo livre a estrada fora e ninguém me pendura pela gola. Oliveira Silveira. Senhores, me dê licença para minha história contar. Eu venho de um lugar do quilombo até difícil de chegar, aonde prega o progresso e o progresso lá não tá. Sou um jovem quilombola, tenho orgulho de dizer. Sou de uma raça sofrida, à procura do saber. Mas os anos de sofrimentos vão ficando para trás. E hoje eu já não sofro tanto como sofreram os meus pais. A nossa escola lá é simples, antes pouco do que nada. A cada frase que aprendemos é uma vida transformada. Quero agradecer a esta iniciativa que garante a nós do campo o direito ao saber. Naquele lugar de encanto, onde o sol brilha radiante a cada novo amanhecer. Ter nesta vida de ventura, o direito à cultura é uma grande aventura, mas que transforma toda a gente em uma nova criatura. Senhores, me dê licença, pois eu quero agradecer. Obrigado. Mas obrigado ao Pai Eterno por esta água para eu beber, por aquela terra para eu morar e por aquele rancho para eu viver. Pelo direito de amar o povo preto que é tão bonito, que só me faz orgulhar e que transforma o meu ser. Senhores, me dê licença. Mais uma vez quero agradecer. Viva! Se o meu tempo não extrapolou, agradecer aqui a cada um dos mestres que estão presentes, né? Ainda sou um jovem aprendiz do ofício, mas eu queria trazer rapidamente aqui algumas questões que, ao longo dessa discussão, desses 3 dias que eu participo aqui, né, me angustia muito em relação a essa proposta da carta que está sendo encaminhada. A primeira dela é em relação à regularização fundiária, né, quando se fala da questão do ofício dos mestres. Então a gente tem uma questão muito central, né, para garantir que esses mestres continuem nos seus territórios, que é a regularização fundiária. Então de que maneira que isso se dá, né, de que maneira que isso se encaminha na carta, né, pensando aí a garantia desses territórios como base sustentável desses mestres. Uma outra questão, né, central é a questão da apropriação cultural. Então a gente tem hoje no Brasil a lei de cotas, e isso é um reflexo muito negativo, porque quando se fala de cota hoje, todo mundo quer ser negro, todo mundo quer ser quilombola. E quando se aprova uma lei para reconhecimento dos mestres, o Brasil todo vai querer ser mestre, né? Então essa apropriação cultural a gente precisa olhar com bons olhos, né, de que maneira que isso se dá, de que maneira que isso se encaminha, né, e quem é os responsáveis para reconhecer os mestres são os próprios territórios. Assim como para reconhecer Calunga são os calungas. Ninguém se torna mestre por questão, né, de interesse particular. Se torna mestre porque é daquele território, vive aquele território e vive aquela cultura. E um terceiro aspecto, um terceiro ponto, né, para encerrar a minha fala, é de que maneira que a gente encaminha também, sem fechar os olhos, a questão, né, como é que eu diria, de gênero dentro dessa perspectiva. Porque a gente sabe que o nosso Brasil é um país racista, machista e sexista. Obrigado. Não há mais inscrição. Olha, tá aqui. Olha, eu tô perdendo desculpa. Zé Juliano, 2 minutos. Você. Eu também. Então pronto, olha, vamos fazer Boa noite, pessoal aqui, né? A todos e todas mestres aqui, pessoas de realidade, né? Mas eu coloquei no grupo a sua fala, foi muito importante, porque mesmo eu tenho uma bisavó que trabalhou de governante num engenho tanque de moura, minha família não é de gente branca. Eu sou só, né? Pardo, que lá tem igreja na minha cidade, Nossa Senhora dos Ouros Pardos. E quero aqui agradecer a Márcia Rolemberg, ao União, em nome de todos que fazem o Ministério da Cultura e as secretarias, né, a cidadania, né, da cidade. E a todos vocês aí, gente, pelo apoio. É ao Marcelo Manzato, que redigiu alguns pontos, né, ao meu amigo aí que dá Palmares, né, como sempre, né, de Vera Lutas, né, pessoal da Palmares, né, Vera Lutas aí desde 2005, primeiro seminário. E a todos vocês, pessoal, muito obrigado por ter
né, visto, apoiado aí a nossa luta, que não é fácil, depois de 40 anos, né, que sou um rei de Lobisuja, represento o rei do Congo, que o rei do Congo venha me ajudar, que a rainha do Congo venha me ajudar. Louvor, louvor, louvor vem usar. Muito obrigado. Pessoal, olha, o tempo agora é 19 horas, nunca se liga. Então vai falar aqui o Mestre Aurélio, o Lucas e a Jusceia encerrou, tá bom? Beleza? Maravilha! Boa noite a todos, todas. Bem rapidinho, tá? Vou tentar ser o mais breve. Voltando ao tema aqui do nosso seminário, que eu fico muito feliz em saber que o tema foi esse. Nós, mestres e mestras de todo o Brasil, a gente não pode descolar da questão do território. E quando a gente vê ali justiça climática, né, dentro dessa justiça climática, nós temos a injustiça climática, né, que nós passamos dentro do território onde é invadido pelo mar, hoje em dia por causa da questão climática, barrancos, enfim, tudo isso que a gente passa dentro do território. Então, assim, num Brasil que está fazendo a COP30 agora, né, a gente não pode se distanciar do território, que é onde nasce a cultura popular, né, e a gente deixar o discurso verde nas mãos da SPVS, a SOS Mata Atlântica, onde vão pegar todos esses recursos e decidir as coisas por nós. A gente tem que conseguir, de volta, resgatar o discurso verde para as nossas comunidades. Somos nós que moramos dentro das florestas, no mar, nas águas, né? Então a gente precisa do discurso verde para nós mesmos, né? Nós é que temos que divulgar, defender esse discurso verde. Então, Tião, é isso, basicamente, se a gente, dentro das novidades do Ministério da Cultura, né, a gente poder ter novidades nessa área de território, porque eu sei aqui que muitos mestres e mestras, como eu também, não temos nem o documento do terreno da casa da gente, né? Muitos aqui não devem ter. Por quê? Porque a gente mora em território tradicional, dentro da mata, que é uma mata que muitos lá em cima têm interesse sobre as nossas matas. Tá bom? Muito obrigado. Lucas, marcando aqui 2 minutos, amigo. Boa noite a todos, pessoal. A minha fala aqui vai ser breve, mas no cuidado da ajuda dos mestres e mestres de todo o país, porque é o seguinte, a PENAB está aí em cada cidade, né? Eu queria que vocês abrissem o olho, não esperassem o gestor de cada município chegar a vocês, e vocês a eles, certo? Informar vocês que é um dinheiro do governo federal, repassado diretamente para o município. É dinheiro nosso, de imposto de cada um. Tem mestre da minha região que diz: eu não vou não, tenho medo de sair, porque será que vai abolir a minha aposentadoria? Veja a inocência de uma pessoa. Então o gestor aproveita disso, minha gente, e deixa o dinheiro lá, tá fazendo. Tem cidade lá em Pernambuco, tem cidade que está fazendo evento do próprio município com dinheiro da PENAB, e esse dinheiro é para vocês. Então, no baixa guarda, todos os mestres e mestras, vai lá na Secretaria Municipal de Cultura de vocês e reivindique o direito que é de vocês. Agradecer ao Ministério e também alertar essa Márcia, a Cláudia Leitão, que os editais de projetos não, mas de prêmios para os mestres. É muito importante, como a gente teve aqueles prêmios de mestres da cultura popular. A Cláudia Leitão fez um prêmio de economia criativa, e esse dinheiro vai direto para a conta do mestre, não passa por prefeitura, não passa por estado, não passa por ninguém, e o mestre adora isso. Então é isso que eu queria passar para vocês. Seguinte, a Jusceia vai falar e a Márcia vai encerrar. Isso, maravilha. Bem rápido, bebê. 2 minutos. Primeiro eu gostaria de pedir licença licença e também autorização e consentimento ao conselheiro Pai Jová, que é das culturas tradicionais dentro do CNPC, ao Tainã, que é conselheiro da região sudeste, a Desirê, que é nossa conselheira suplente pela secretaria, a minha conselheira Márcia, e sim, vou encaminhar a carta para os conselheiros todos,
inclusive a nossa ministra, e solicitar que aos nossos representantes do Interconselho levem essa carta assinada pelo CNPC junto aos conselhos do Brasil, ao conselhão, tá? Não ao conselho estadual, ao conselhão dos outros, da saúde, o Interconselhos, certo? E agradecer ao Tião que tem uma paciência comigo, mas eu gosto de brigar com ele. Então, chegamos ao fim dessa última etapa, porque a última só para a gente correr. Com vocês, para encerrar esse momento tão especial, tão bacana, a nossa secretária Márcia Rolenberg. Não sei se a Cláudia Leitão quer botar uma palavrinha. Quer falar do Vitório Criativo, tá bom? Já falou. Não, gente, ninguém... enfim, primeiro queria agradecer a todos vocês, trazer também o cumprimento da ministra Margarete. Ela me ligou, muito gripada, queria estar aqui, não foi possível, mas você sabe do compromisso da ministra. Ela pautou essa questão, a vinda do Tião para o Ministério, é uma convergência, e a criação dessa política, como eu falei na abertura, ela busca integrar 18 ministérios, essa visão mais integral das pessoas, que não depende só de uma parte. O governo trabalha por departamentos, está aprendendo a trabalhar com os povos e as comunidades tradicionais, está aprendendo a trabalhar com as especificidades. E isso é uma construção, e a gente tem que, como Cora Coralina, a gente está na terra da Cora, que é uma grande poetisa de Goiás, os tempos de hoje são infinitamente melhores que os tempos passados, e a gente tem que valorizar as nossas conquistas. A cultura nunca teve 3 bilhões por ano sendo descentralizados, e o primeiro ano da PNAB já traz resultados muito potentes, e a gente vem avaliando os editais. A gente identificou 200 editais somente no nível dos estados e das capitais com relação a culturas populares, à cultura viva e à diversidade. A gente sabe que esses campos são imbricados. O campo da diversidade traz também uma gama de questões que também são visibilizadas. A gente tem população de rua, a gente tem pessoa idosa, a gente está em 13 conselhos, a gente está posicionando a cultura como estratégica também no desenvolvimento de outras políticas, como a Política Nacional de Cuidados, onde vocês são muito inspiradores, porque sempre foram mestres cuidadores dos seus territórios, das suas comunidades, né? Inovando essa visão também de cuidado, que ainda no Brasil é uma função das mulheres, e é que a gente tem que ensinar aos homens, aos nossos filhos, aos nossos netos, a importância do cuidar, e todos temos que cuidar uns dos outros. Então não é uma função só feminina, embora a gente cuide bastante, né, Ana? Linda, que bom que você está melhor. Não estou concluindo não, Nelson. Estou aqui e, na verdade, assim, a ideia de trazer o sistema MINC é uma ideia de que a gente tem um campo de dimensão comunitária no conjunto da política. Então, o IFAM é uma entidade ancestral nesse processo. Por mais de questões delicadas que aqui foram colocadas, o IFAM é uma entidade comprometida com a cultura popular. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o trabalho do Rafael Paz, mas tem que lembrar aqui Márcia Santana, tem que lembrar aqui Célia Corsino, Rafael Barros, tem que lembrar outras pessoas que lutaram por esse campo, que dentro das instituições também são campos que enfrentam as disputas. O material e o imaterial também se dá com problemas também desse disputa. E a gente sabe que o patrimônio, a gente está descolonizando também esse olhar sobre o nosso patrimônio. E é por isso que vem os registros, vem os tombamentos, esse processo. Tem problemas, mas já foi pior, já não teve, e aí a gente tem que valorizar. Eu gosto muito desse sentimento de que a gente está construindo as coisas, que a gente é sujeito histórico, e é isso que nos une aqui. E assim, a rede de pontões, ela ativou também muitas entidades, muitos coletivos, mais de 2.700 coletivos na rede. A gente está fazendo balanço, formou 590 agentes, 40 agentes jovens. A demanda dos jovens e dos mestres são demandas que a gente precisa imbricar, né? A gente recebe muita reclamação de alguns mestres que não têm os jovens conectados com a pauta da cultura popular. Então, o direito a essas fontes de informação, o direito a acessar a política cultural, as manifestações culturais, são direitos culturais, direitos recentes. Eu posso dizer que eu estive na saúde, né? Estava lá nos 20 anos do SUS, né? E hoje a gente vê o SUS tendo uma Secretaria de Saúde Indígena,
o MEC tendo uma secretaria que trabalha a questão da educação de povos e comunidades tradicionais e cultura indígena, no sistema específico, e na cultura a gente ainda está conquistando esse espaço. A cultura agora que tem uma coordenação, por exemplo, de culturas indígenas dentro da secretaria. E agora que tem uma pessoa indígena que ocupa esse espaço e pode falar com representatividade. E a gente não pode falar por vocês. A gente tem que trazer vocês e a capacidade de vocês para fazer parte dessa gestão. Isso é gestão compartilhada. A importância, por exemplo, falando em coisas boas que vêm pela frente. A gente teve 87 dos planos dos 87% dos planos de aplicação de recursos, a gente tem já um comprometimento de cerca de 440 milhões com relação à Cultura Viva. A gente tem, no segundo ano do Cultura Viva, a gente tem as bolsas para mestres e mestres. Não são obrigatórias, mas a gente teve adesão em torno de 1.587 bolsas desse segundo ciclo da PNAB, representando cerca de 15 milhões, com uma média de R$12 mil por 6 meses de atividade. As bolsas têm paridade com o valor do CNPq. Então, as bolsas são de 2.100 para 20 horas de atividade, sendo 10 horas para o mestre se preparar e 10 horas de aplicação. Então, é uma condição muito importante que conecta comunidade, ponto de cultura, universidade e tentamos fazer um edital, que ainda até Tainan falou que teria algumas melhorias, mas de uma maneira que pudesse suprir muitas burocracias, então um plano de trabalho, os modelos para facilitar e colocar os pontos como apoiadores desse processo. Eu acho que isso é um grande ganho, isso é o segundo ano da PNAB e a gente ainda tem o terceiro ano. Dizer que tem uma dimensão internacional nessa pauta, que é a dimensão do Ibercultura Viva, que está aberto como programa, eu estou como presidente, né, criamos lá em 2014 na Teia Nacional, e estamos agora de novo na presidência, e existem 14 países onde essas pautas também podem ser colocadas e fortalecidas, inclusive tem lá a proposta de um grupo de trabalho de tesouros vivos no âmbito desses 14 países, então estão todos aqui convidados. Dizer que estamos construindo uma carta de direitos culturais, a gente precisa traduzir esses direitos, o que são esses direitos, e aí a gente foge um pouquinho do 215 e do 216, a gente fala do direito ao território, a gente fala do direito à livre expressão, então a gente apresenta a dimensão cultural desses direitos que estão na Constituição, e é muito importante a gente conseguir traduzir em cartilhas, nas línguas indígenas, nas línguas acessíveis, e é isso. Eu queria dizer da imensa satisfação com a minha equipe, com a nossa equipe SCDC, com o Sistema MINC, com os parceiros que aqui tiveram, né, o ICNB, um grande parceiro, o Ministério do Meio Ambiente, secretária Edel, a secretária também de Karine Pimenta, com o Plano Nacional de Sociobioeconomia, que traz toda uma dimensão que a cultura, modos de viver, que talvez o IFAM ainda seja a área que mais tem essa conexão com a questão da cultura alimentar de uma maneira direta, da proteção dos modos de pesca, mas ampliar isso e fazer parceria. A Caixa Econômica fez patrocínio, a esta casa que é um pontão de cultura indígena, que com esse seminário vai acontecer em 2006, em 2012 a gente teve um Encontro Nacional de Cultura Popular, temos a TEIA, as teias estaduais vão acontecer, participem, quem não é ponto de cultura, acesse essa política, porque ela é outro meio de acessar, acessem a Rua Nê com o território criativo. Falaram aqui que a Rua Nê não atende, mas a Rua Nê nunca teve uma Rua no Nordeste, nunca teve uma Rua Nê Norte, nunca teve uma Rua Juventude, nunca teve uma Rua Nê Favela, a gente tem que reconhecer o que está sendo feito. O professor Zé Márcio fez uma fala aqui que eu fiquei muito feliz, porque tem que reconhecer os aliados. Nem todas as pessoas que estão nas organizações, nas instituições governamentais, são aliados. Os servidores são os principais aliados. E é muito importante saudar os servidores, saudar a Sandra Cipriano, em nome dela saudar todos os servidores, saudar Tião, saudar os conselheiros. Essa aqui é uma celebração da vida. Da vida. Vocês são vida. Parabéns, mestre e mestre, a cultura brasileira. Cultura tradicional e populares! As culturas indígenas! As culturas ciganas, caiçanas!
Somos um Brasil soberano!